Bora, fiel, o Gaviões da Fiel acaba de ocupar ali o Parque São Jorge, né? Uma invasão, entre aspas, porque eles já falaram que é uma ocupação, protesto aí contra esses vagabundos que estão acabando com o Corinthians. Se liga só também na análise do Zé Elias, do Pascoal e do Zinho. Mano, se liga só que eles falaram dessa ocupação da Gaviões, esse protesto aí. A torcida não aguenta mais esses caras destruindo o Corinthians, mano. Então já comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Timão da informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fechado por uma administração, protesto pacífico, certo, mano? Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem o Mais Stabile. A ideia agora é a reforma do estatuto. Corintiano, vamos se unir. É com a reforma do estatuto que vai ter outro novo rumos aí no nosso esporte clube com esse paulista, caralho. Até a hora que precisar, nós vai ficar aqui até a hora que precisar. Pode chamar a polícia, leva nós presos. Vai ter mais 1 milhão de gente aqui. Se nós for presos, tem mais 1 milhão. Vamos ficar aqui, mano. Aqui é a reforma do estatuto. A revolução começou hoje, corintiano. Se junta a nós. É hoje. Luto por mais administração. Você não precisa gostar de ninguém, não, mano. Corinthians é do povo, da torcida organizada. Não precisa gostar do Augusto Melo, André, não precisa gostar de ninguém. Você vai gostar do Corinthians. Se una a nós. É hoje. A pauta hoje é a reforma do estatuto. Pelo Corinthians. O Mais Stabile, você tá trazendo pessoas de gestores anteriores, mano. Não vamos aceitar, não. Não vamos aceitar isso, não. Augusto Melo, você mentiu pra nós, rapaz. Falou que é o presidente, você é presidente porra nenhuma, certo, mano? Nós estamos pelo Corinthians aqui, mano. Fechado por má administração. Luto por má administração. Protesto pacífico de torcida organizada, sócios do clube e corintiano comum. A revolução começou. É isso. Bora. Falando sobre um momento muito difícil do Corinthians. Minutos antes de entrarmos no ar, uma invasão, uma ocupação de torcedores do Corinthians na sede social do clube, no Parque São Jorge, contra má administração. Eu geralmente pergunto qual o destaque. Hoje faremos diferente porque a notícia é da última hora, está acontecendo, nossa equipe está no Parque São Jorge, já chega atualizando a situação por lá. Eu começo com o Osvaldo Pascoal para falar do que acontece no Parque São Jorge nessa terça. Um dia depois do outro e a coisa só piora no Corinthians, Pascoal. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Zinho. Boa tarde, Zé Elias. Boa tarde, fã de esporte. É mais uma daquelas datas em que o torcedor do Corinthians não tem que comemorar, né? Porque a invasão, quando você parte para uma situação dessa de invasão, você vai partir para uma situação de conflito. Porque quem está na presidência do Corinthians vai pedir a reintegração de posse, porque é uma invasão. Aí a polícia vai entrar para reintegrar o poder do presidente do Corinthians, porque ele está instituído desse poder. Então vai acontecer confronto. Os torcedores estão dizendo que é por má administração, sim, por mudanças no estatuto do clube e punição com os valores daqueles que deixaram a presidência do Corinthians e deixaram o Corinthians nessa situação com uma dívida que já está beirando 3 bilhões de reais. Né? Só o último presidente alavancou essa dívida em 850 milhões, nesse que acabou de ser deposto. E os outros tantos que participaram também dessa situação vivida. E eles exigem também o voto do torcedor para a eleição do próximo presidente, mas o Corinthians é uma entidade privada. Então, tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Eles querem mudanças rápidas no estatuto, querem que tudo aconteça rapidamente, mas existe um rito disso tudo, entre a mudança, entre o conselho se reunir, os vários conselhos que o Corinthians tem, Conselho de Orientação e Fiscalização, os vários conselhos que o Corinthians tem, para poder, são microconselhos de conselheiros do Corinthians. Então, essas reformas, esses pedidos dos torcedores, eles não podem ser atendidos de hoje para amanhã. Não tem como. O Corinthians precisa primeiro fazer a eleição do seu próximo presidente. O que tem no Corinthians hoje é um mandato tampão de um presidente que assumiu em virtude do afastamento do outro. E ainda esse afastamento pode ser revertido quando os próprios torcedores do Corinthians, que são sócios do Corinthians... Quando você fala, a gente vai só colocando algumas imagens da invasão. É bom dizer que todas as torcidas organizadas estão aí representadas. Todas. Sim. Não é só uma torcida organizada, são todas as torcidas organizadas. Vou citá-las. É a Gaviões da Fiel, a Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão, Chopp e Fiel Macabra. Todos estão ali representados. Eles fizeram uma reunião, aliás, uma só não, várias reuniões antes dessa invasão e decidiram por essa invasão
na data de hoje à tarde. Os seguranças do Corinthians que estavam ali no portão, porque esse portão serve como acesso para os veículos dos associados do clube, que têm direito de estacionamento e pagam por isso. Essa porta foi empurrada, os seguranças não conseguiram conter, e aí eles amarraram ali, estão prendendo com um cadeado ali, com a corrente e um cadeado, e deixando muito claro que eles não vão sair dali. E até disseram já em algumas postagens que se eles foram tirados dali, eles vão voltar novamente e outros voltarão e a torcida não vai sair dali enquanto não tivermos uma postura definitiva por parte dos conselheiros do Corinthians na mudança do estatuto. É bom dizer que o torcedor, para isso, não tem nenhum poder, porque eles não são eleitos como presidentes, ou como presidente do clube, ou como conselheiros do clube. Eles não são, mas eles invadiram por má administração. E eles pedem que todos paguem com seus próprios recursos aquilo que o Corinthians está devendo. A soma é estratosférica. Era 2 bilhões, já está quase em 3. Eu estou falando de bilhões, eu não estou falando de milhões, estou falando de bilhões, né? A gente já ouviu uma última manifestação nessa semana, inclusive, do Rodrigo Garro, dizendo que quem pensa que não afeta o time, esse tipo de coisa, esses problemas políticos, isso acaba afetando o time dentro de campo. O Corinthians só tem mais um jogo dia 12 e depois tem a parada para o Mundial de Clubes. Então, é um problema muito sério que está sendo vivido no Corinthians. É um problema que pode se transformar em uma batalha campal se a Polícia Militar for fazer a reintegração de posse. E a polícia não chega pedindo por favor nem dá licença, você sabe muito bem disso. A polícia vai chegar para reintegrar a posse. E para reintegrar a posse, se precisar da violência, vai ter violência. Então, eu temo muito pelo acontecimento e lamento demais. Se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês é a lamentação. Lamento demais. Lamento que o Corinthians não tenha estrutura, não tenha pessoas capacitadas suficientes para administrar um clube que passa por um momento tão dramático quanto esse. Tantas dificuldades, tantos problemas vividos pelo Corinthians. Pensava-se que ganhar o Campeonato Paulista iria abastecer o torcedor de um bom sentimento. Mentira. O torcedor sabe o que está acontecendo. E isso está sendo verificado aí. É absolutamente lamentável. Olha lá, luto, fechado por má administração. Imagina só um clube fundado em 1910. Sim. Uma história lindíssima. A história lindíssima, um clube fundado por imigrantes espanhóis e italianos. No Bom Retiro, lá pertinho, né? O Bom Retiro, aqui pertinho, Bom Retiro, e que acaba sendo colocado dessa forma. O primeiro presidente do Corinthians falou uma frase que eu adoto sempre. O Corinthians é diferente dos outros, porque o Corinthians não é um clube que tem torcida, é a torcida que tem um time. Então é exatamente isso que está sendo vivido. A torcida está tomando posse porque eles são incapazes de administrar um clube tão potente, um clube que gera, no mínimo, 1,5 bilhão por ano. No mínimo, o Corinthians gera 1,5 bilhão por ano. E os dirigentes do Corinthians são incapazes de administrar uma fortuna como essa e ainda deixarem uma dívida de quase 3 bilhões para o Corinthians pagar. Quero ouvir Zé Elias, Zinho, mas antes só trazendo atualização. Nesse momento a torcida está dentro do clube, portões ainda fechados, a polícia do lado de fora. Parece que já estou recebendo aqui, parece que a catraca já foi liberada, né, o portão já foi liberado. Estou recebendo aqui, estou mandando inclusive pro Cobos aqui as imagens. Boa, porque a então assim, ó, era... portão do estacionamento liberado, a catraca que dá acesso ao clube, pedestres, né, entre aspas, não foi fechada. Então acho que foi uma coisa mais simbólica no negócio lá. Pelo menos as imagens que eu estou vendo aqui, inclusive já com a polícia, não teve nada de, como o Pascoal falou, nós temíamos justamente isso, a questão da violência. O confronto lá, a polícia chegando lá. Me parece que não teve, foi uma coisa pacífica, pelo menos aqui os portões estão sendo liberados, pelo menos as imagens que nós recebemos aqui, que eu recebi agora, sem nenhum tipo de confronto. É isso, o Fabrício está monitorando as imagens, já nossa equipe lá, as imagens em tempo real, isso, torcida segue lá dentro, já mais informações, mas é um clube que você faz parte. Eu ia falar... Sábado foi a pior derrota da vida do Corinthians, sábado, aquele negócio do sem dúvida. Eu ia falar que o Corinthians faz parte da vida do Zé, o Zé faz parte da vida do Corinthians, o Corinthians faz parte da história
do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é um patrimônio do país. Eu quero que você fale. O momento é muito complexo, mas vamos focar no hoje e que, obviamente, vai ter desdobramentos quando você vê as imagens de uma torcida que é bem verdade em todo esse... Óbvio que a torcida corintiana já escorregou inúmeras vezes, invadindo o CT e tudo mais, mas nesse movimento recente do caos político, ela foi sempre uma voz de lucidez em reuniões estatutárias, em votação de... Quando ficava aquele circo, a torcida do Corinthians, que muitas vezes manteve a paz entre as figuras políticas, do tipo, sossega aí, turminha. Foram eles que pensaram de forma racional. Isso. E aí, Zé? Primeiro, boa noite, Felipe, boa noite, Pascoal, boa noite, vovozinho, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acho que o que aconteceu aí, o Pascoal falou muito pelo lado da lei, pelo lado jurídico, né, pelos acontecimentos que iriam transcorrer, mas me parece que está tudo controlado, sem violência, sem uma coisa mais forte, né, porque nós estávamos com medo que isso de fato fosse acontecer. Mas isso acho que é uma coisa muito mais, é uma coisa simbólica, né? É uma coisa simbólica, se você conversar e aí conversando... Não, Pascoal, mas acho que é uma coisa, mas é uma coisa muito simbólica por tudo aquilo que vem acontecendo, não só agora, mas já de alguns anos. Porque é inadmissível, né? O Zinho sabe que eu vou falar, né? O Zinho sabe que eu vou falar que, assim, os jogadores dentro do vestiário, normalmente nós costumamos dizer o seguinte: o clube passa... Já está retirando aí, né? Estão retirando ali. O que eles falam... Para liberar o portão. O que nós falamos dentro do vestiário é o seguinte: o jogador passa, o diretor passa, o presidente passa, o ídolo passa, né, permanece, mas o ídolo passa, faz a sua história, constrói a sua história, mas o clube permanece. E sempre falam que o maior patrimônio de um clube de futebol são os seus torcedores. Se você conversar com 10 torcedores corintianos, 9 vão dizer para você que eles estão cansados da palhaçada que estão fazendo e do circo que transformaram o Corinthians. Isso aí é uma coisa simbólica para mostrar, olha, basta, nós não aguentamos mais tudo isso que vocês estão fazendo. Nós não aguentamos mais. Entendeu? E aí, o Pascoal, a gente tem que colocar as administrações passadas, desde o Andrés, desde da primeira dívida até a última agora. É muito fácil você chegar lá, arrebentar com o clube, sair e não ter responsabilidade nenhuma. Não tem responsabilidade nenhuma. Aí sabe o que acontece? Aí o torcedor vai lá, faz a vaquinha para pagar uma conta que você não teve a capacidade de administrar, que você não teve a capacidade de chegar para o torcedor e falar assim: olha, nós vamos fazer isso aqui, abrir mão um pouquinho de um clube, um time mais forte, tal, mas nós vamos pagar o estádio, nós vamos administrar para transformar a nossa marca Corinthians numa marca maior ainda, uma marca mais forte, em que as pessoas possam olhar para o clube e falar: esse é um clube organizado, esse é o clube que tem uma torcida diferente, porque nós sabemos que é uma torcida diferente, e não sou eu que falo apenas, tem vários atletas que jogam contra o Corinthians, tem várias pessoas que assistem o Corinthians e falam isso. Só que isso daí é uma demonstração de cansaço, de mostrar assim: olha, nós não somos mais palhaços, porque a impressão que dá é isso. A impressão que a gente tem é que, assim, tanto faz como tanto fez. E volta a falar, as pessoas que gostam do Corinthians iriam transformar o Corinthians no que ele virou, nesse circo, nessa baderna de todo... esse aqui é presidente, no dia seguinte não é presidente, esse aqui, o clube está sendo lesado, esse aqui não fala que não, esse aqui acusa o outro que está faltando 100 milhões, o outro fala não tinha nada, sabe? É um circo, e o Corinthians não é isso. Esses caras aí, eu vou usar uma frase, mas assim, esses caras representam os torcedores corintianos. É lógico que são as torcidas organizadas, mas eu estou dizendo de uma forma geral. Claro. Eles são os verdadeiros donos simbólicos do Corinthians. Os torcedores corintianos... Esse é o momento da invasão. É uma imagem forte, né? Porque é um arrastão, né? E assim, dentro da história que eu vivi dentro do Corinthians, dentro da história que eu entrei lá, pisei com 5 anos de idade, saí com 19, conhecia cada canto, conhecia tudo que estava... As pessoas, tudo. Isso daí, como eu falei, é um basta. É um basta de você ser tratado como palhaço.
Porque é isso que a maioria desses dirigentes, ou quase todos os dirigentes, trataram os torcedores do Corinthians. Eu concordo, Zé. Entendeu? Então, assim, é uma coisa simbólica e é muito forte isso. Ou se é. É muito forte, o recado é muito forte. Os torcedores estão dizendo, basta, já deu. Né? E agora, vamos ver o que vai acontecer no decorrer dos dias, se realmente, de fato, eles entenderam, as pessoas que estão lá, que dizem que gostam do Corinthians, se eles entenderam o recado, se eles vão continuar prejudicando o clube, porque em toda essa história, o maior prejudicado é a instituição Corinthians. O maior prejudicado é a instituição Corinthians, porque quem assiste um negócio desse, fala assim, não é possível que isso esteja acontecendo. Como é que, já cansei de falar, né, Pascoal, aqui, como é que a gente fala, como é que eu vou investir, como é que eu vou construir, como é que eu vou fazer alguma coisa ou desejar alguma coisa? O cara vai fazer isso só por paixão, que é o que os torcedores corintianos estão fazendo todo mês, fazendo a vaquinha para pagar o estádio. Coisas que o Andrés não pagou, que o Roberto não pagou, que o Mário Gobi não pagou, que o Duílio não pagou, e foram construindo a dívida para chegar a quase 3 milhões. Esses caras deveriam responder tudo isso, como o Pascoal falou, todos. É o pedido da torcida. Todos deveriam responder por isso. Porque o clube não é deles. Sim. Então é uma manifestação simbólica muito forte para aquilo que representa a torcida corintiana fazendo isso no estádio. É isso, a expectativa é que já haja novidades, a gente está acompanhando. Torcida da nossa parte, não a torcida corintiana, é que tudo acabe dentro da civilidade, um protesto pacífico e muito forte no sentido de imagens, de apelo, de força, de adesão mesmo, porque é o que disse Zinho, o Zé, essa sensação de estão fazendo o que quer e nada acontece. E aí vem esse circo, um dia depois do outro, aí no sábado a invasão na sala, que episódio patê. Peraí, até onde vai isso? Chega, ó gente, chega. Eu quero te ouvir, Zinho. Muito triste, né? Eu entendo a insatisfação da torcida organizada, né? Você tem falado muito torcedores, mas o movimento são das torcidas organizadas. São profissionais de torcida. Eu considero e respeito muitas torcidas organizadas. Eu fui jogador e tive convívio ruim e bom, né? Eu fui agredido e fui elogiado. Agredido literalmente, né? Porque o meu pai tomou soco na cara de torcedores organizados. Se dizem organizados. Então, assim, tá falando que é pacífico. Eu não vi muito de pacífico, não. Se os seguranças ali tentam segurar o portão, eles iam passar por cima. Iam agredir os seguranças, os profissionais que estão trabalhando, ganhando o sustento deles, são pagos para ficarem ali na segurança do clube. Se os caras enfrentam mesmo, segura, os caras iam passar por cima. Passaram por cima, né? Você vê que o portão foi aberto ali e os caras quase que foram amassados ali. Então, sim, não teve, a princípio, né, nenhuma notificação de violência, porque ninguém confrontou mesmo os caras, porque eles foram preparados. E geralmente é assim. Vocês me perdoem, né? Eu não vou defender, não. Não vou defender os torcedores organizados, porque infelizmente eu já sofri com isso, né? E senti na carne isso, né? Eu fui parar no hospital com meu pai tomando ponto no rosto. Então eu não sou muito a favor, não sou. Eu acho que assim, o torcedor que pagou o ingresso, que está lá, está insatisfeito, cobra, reclama, ou se organize verdadeiramente para fazer um protesto, não assim, invadindo, quebrando, trancando, se apropriando. Não estou defendendo os dirigentes do Corinthians, não, pelo contrário, todos eles têm que responder pelos seus atos. Né? Todos eles, não é só o atual, ou o que já nem é mais o atual, e que realmente está respondendo, né, na justiça até os problemas com as bets, com as contratações, tem que ser assim. E aí esses torcedores fazerem o seu manifesto por escrito, manda lá, pede, reclama, ou do lado de fora faz a sua manifestação. Eu não sou a favor de invasão, sabe? De invasão me mostra uma situação agressiva, essa imagem que eu vi, tá?
Não sou muito a favor disso, não sou. Agora, entendo que chegou num ponto que essa manifestação, essa atitude, eu acho que os torcedores organizados estão fazendo para chamar a atenção, para que algo aconteça verdadeiramente, não ficar só ali na coisa do vamos ver, vai na justiça, demora aqui, vota ali, aí começa a ter os contatos políticos, os acertos, que infelizmente no nosso país é muito assim, né? É muito na base do relacionamento, do jogo de política, que vai se acertando, vai vendo o que é bom para um, o que é bom para o outro, e vão se ajustando, e o Corinthians que sofre, e os clubes, né, geral que vive essa situação sofrem. Então, assim, nesse ponto, eu acho que essa manifestação pode chamar a atenção de verdadeiramente a justiça seja feita, e o Corinthians possa ser salvo, né? E eu concordo com o Zé, não é só essa gestão não, todas as outras, porque essa questão do estádio não começou agora, né, gente? O Pascoal tem até mais informações. Essa dívida monstruosa do estádio, ela começa lá atrás. E que, na verdade, o Corinthians achou que esse estádio seria até de graça. Por quê? Porque é questão política. Né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque hoje em dia, nesse país, a gente fala, já acha que você é daqui, é dali, e você é cancelado. Mas a verdade é que o estádio do Corinthians foi construído por uma construtora que depois entrou numa lava-jato e tudo estourou. Ou não foi assim? Né? Então, no início de tudo, esse estádio achou que o Corinthians ia ganhar, não precisaria pagar. E com o estouro de tudo que aconteceu no nosso país, a dívida veio. E a dívida veio para quem? Para o clube, como o Zé falou. Quem sofre é o clube. E é claro, aí os verdadeiros torcedores, aqueles caras que realmente pagam o seu ingresso, que luta, que sua, que vai lá 9h30 da noite, que enche a Neoquímica, que faz uma festa linda, uma das melhores torcidas que a gente tem, né? De fiel, de alegria, de se comprometer com o time. A torcida do Corinthians é espetacular, a torcida do Corinthians geral. Agora, manifestação, que há invasão, que o portão não estava aberto, então, você tem direito de entrar nessa propriedade? Você tem algum tipo de vínculo ali, carteira de sócio e tal? E não é assim que se entra num estádio, né? Num clube. Né? A gente, para entrar na ESPN, eu tenho um cartãozinho que eu tenho que passar ali. Se eu não estivesse com esse cartãozinho, eu tenho que tocar ali a campainha, bater na porta e pedir a gentileza do funcionário, que nos recebe muito bem na ESPN. Olha, perdão, eu esqueci, ela faz um novo. Aí eu pego aquele ali provisório para o dia e aí eu entro. Eu não saio invadindo, eu não saio quebrando. Né? Não é a comparação, tal, mas eu estou dizendo assim, esses torcedores não tinham autorização para entrar dessa forma. Pô, na moral, mano, cala essa boca aí, Zinho. Pelo amor de Deus, mano, quanta merda que eu acabei de ouvir nesse final aí. Muita besteira, na moral, cara. O cara nem corintiano, o cara é um flamenguista / palmeirense que quer falar da invasão, da ocupação da torcida aí da Gaviões no Parque São Jorge. Mano, na moral, cara, tem jornalista aqui que merece cala a boca. O Zinho Calado é um poeta, cara. Ou na boa, cara. Parabéns a Gaviões aí. Eu não sei se realmente foi que nem o Elias falou, se vai ser uma ocupação simbólica. Tipo assim, vão ficar ali 1, 2 horinhas e vão liberar, ou se vão ficar de um dia para o outro, não sei. Ainda não dá para saber. Tá meio dividido aí com relação a isso. Um já fala que eles já saíram ali, já foram pra frente ali na rua ali, não sei. Então, mano, cara, a torcida tá chegando no seu limite, mano. Tá chegando no seu limite. Tô vendo a hora de os caras expulsar os caras lá de dentro na base da paulada da pancada, mano. Claro que a gente não é a favor de violência, mas, cara, tem que expulsar todo mundo, recomeçar do zero. Porque, mano, na moral, não dá. Esses caras lá dentro não dá. É uma roubalheira do caramba. É um pior que o outro. E às vezes somente SAF mesmo. Só que os caras aí da organizada não querem SAF no Corinthians. Mas, cara, não sei se eles estão abertos às vezes uma empresa séria aí oferecer a SAF. De repente, os caras até aceitam, né? Conversando ali certinho como que seria uma SAF aí bem séria. Eu acho que, de repente, quem sabe, né? Todo mundo pode mudar de opinião. Então, comentem o que vocês acharam desse vídeo, da ocupação. Nem vamos chamar de invasão, mano, que o lugar é da torcida do Corinthians também. É uma ocupação aí, um protesto.
Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!